Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início ao webinar RINAP, Liderança e Educação para o Desenvolvimento Sustentável na Administração Pública. Este evento da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e Equivalentes, RINAP, tem como objetivo a promoção da comunicação e a disseminação de experiências nas áreas da formação, da inovação, da investigação e da cooperação na administração pública no espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. No webinar de hoje temos a honra de contar com um painel de oradores que irão partilhar connosco abordagens e experiências de liderança e educação para o desenvolvimento sustentável nas administrações públicas de países de língua oficial portuguesa. São eles Luísa Neto, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração, INA-IP, de Portugal; Sandra Rodrigues Alves, Presidente do Conselho de Administração da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP, de Angola; Natália Teles, Presidente Substituta e Diretora Executiva da ENAP, Brasil; Kekoi Sani, Diretor-Geral da Escola Nacional de Administração, ENA, da Guiné-Bissau; Lina Matimel, Presidente do Instituto de Formação da Administração Pública e Autárquica, Matola Ifapa, de Moçambique; e Blaise Costa, membro da Comissão de Instalação do Instituto Nacional da Justiça e Administração Pública de São Tomé e Príncipe. Contaremos ainda com uma apresentação da técnica superior do INA-IP, Vanina Marcelino, que apresentará a rede de embaixadores para os direitos humanos na administração pública e motivação para a rede RINAP. Saudamos também Timor-Leste, que não pôde estar presente neste debate, e também Rogério dos Reis, Diretor Nacional da Administração Pública de Cabo Verde, que nos acompanha neste evento. Damos as boas-vindas a Nada Biase, Diretora-Geral da Escola Nacional de Administração de Marrocos, que acompanhará este webinar enquanto observadora. Será moderado por Abel Carreira, vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração de Portugal, a quem passo a palavra. Muito obrigada e boa sessão. Obrigado. Agora sim, obrigado, Manuel. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e a todos, consoante a hora em que estejam a assistir a este webinar. Aproveito para cumprimentar os nossos oradores e ainda os elementos convidados, designadamente de Cabo Verde e Marrocos. Estamos juntos neste momento que corresponde a esta altura já ao quarto webinar, realizado no âmbito da RINAP. Apenas para relembrar muito rapidamente que o primeiro ocorreu em 2022, sob o tema Inovação Pública em Português. O segundo, em 2023, sobre o tema Inovação para a Sustentabilidade na Gestão e Serviço Público. O terceiro, em 2024, que foi designado Promoção da Inovação Pública, os desafios de capacitação de pessoas, de equipas e de organizações públicas. E o atual, em 2025, sobre o tema Liderança e Educação para o Desenvolvimento Sustentável na Administração Pública. Este é, portanto, um espaço, entre outros, em que se pretende reforçar os laços colaborativos e de comunidade que unem os diferentes membros desta rede e que se pretendem potenciar cada vez mais no futuro. O tema deste webinar, Liderança e Educação para o Desenvolvimento Sustentável na Administração Pública, é de importância determinante para este setor e as diferentes intervenções que irão acontecer de seguida terão oportunidade de abordar o tema do ponto de vista das suas respectivas instituições e também das realidades nacionais, contribuindo mais uma vez para aquilo que é a preocupação também desta rede de partilha de conhecimento e de disseminação de boas práticas entre os países da CPLP, nomeadamente reforçando o papel da liderança, que inspira visão e proporciona propósito e direção, relevando o papel da educação, que capacita trabalhadores e as organizações do setor público com ferramentas para concretizar as diferentes estratégias e para contribuir para a implementação de políticas públicas eficazes, relevando ainda o impulso que ambas, quer a liderança, quer a educação, têm no desenvolvimento sustentável e na melhoria contínua na administração pública e no serviço aos cidadãos. De seguida, vamos passar a palavra sequencialmente aos nossos oradores e começamos pelo país, pela entidade anfitriã, com a intervenção de Luísa Neto, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração, a quem passo.
de facto, a palavra. Muito obrigada, Abel. Cumprimento todos os colegas e permitam-me dizer todos os amigos que temos em torno deste ecrã, esta possibilidade virtual que nos torna mais próximos e que nos permite um continuar do acompanhamento, mesmo quando não conseguimos que ele seja sempre presencial. E esta ideia de continuidade é também uma forma de nos irmos fazendo presentes. Cumprimento também Marrocos, aqui com este estatuto de observador. O objetivo, de facto, tem que ver com esta ideia de partilhar um pouco convosco aquilo que são os parâmetros da Cátedra Unesco, atribuída ao INA, em Portugal, após uma candidatura feita junto da Unesco e uma cátedra que foi formalizada recentemente e que tem como tema esta liderança e educação para o desenvolvimento sustentável na administração pública. Os objetivos desta cátedra, partilhando também aqui um pouco convosco aquilo que será o plano de ação para 2025, portanto, até ao final do presente ano, enquadram-se de facto nesta ideia desta capacitação para a transformação, da educação para o desenvolvimento na administração pública, em torno destes três eixos: participação, inovação e capacitação, contribuindo para a reconstrução de uma administração pública dedicada aos princípios fundamentais da coexistência pacífica, focada na promoção de valores como a paz, a solidariedade, a inclusão e os direitos humanos e reforçando também aqui este alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que têm sido objeto de densificação pelas Nações Unidas no âmbito da Agenda 2030, mas que desde setembro do ano passado ganham também um novo elan com a aprovação do Global Compact, do Pacto para o Futuro, da Declaração sobre as Gerações Futuras. Neste âmbito, com este objetivo de promoção de um sistema integrado de investigação, ensino e informação, assim como o de envolvimento e de comunicação com a comunidade, temos como objetivos específicos melhorar a qualificação dos trabalhadores públicos e a eficiência de prestação dos serviços públicos. Já partilharei um pouco mais este objetivo. Aumentar a visibilidade e a acessibilidade da investigação e das práticas inovadoras na administração pública, através da oferta de estágios, workshops, programas de intercâmbio, bem como da realização de projetos de investigação em colaboração e divulgação dos seus resultados em múltiplos formatos. Incorporar uma abordagem pedagógica intergeracional e virada para o futuro. Volto a salientar aqui a importância absolutamente essencial da Declaração sobre as Gerações Futuras, aprovada em setembro do ano passado, que nos dá esta perspectiva de um diferente prazo e de uma intergeracionalidade, de facto. A promoção de parcerias e colaboração com parceiros regionais e internacionais, e obviamente tudo isto é feito numa cooperação estreita com a Unesco, com outras cátedras da Unesco também, com as redes Unitwin, que congregam programas e atividades relevantes. Esta cátedra, diria que tem uma ligação especificamente mais estreita com os ODS 4, Educação de Qualidade, 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e, obviamente, e aqui em termos transversais que se corporizam, aliás, neste nosso encontro também aqui, o ODS 17, das parcerias para a implementação dos objetivos. Em termos muito simples e cumprindo o tempo que me deram, gostava de facto de vos fazer perceber que esta Cátedra Unesco se inscreve na visão do INA, da mobilização da administração pública para o conhecimento e da mobilização do conhecimento para a administração pública, desde logo no âmbito da investigação e produção de conhecimento, e neste sentido temos alguns projetos como o da gestão do conhecimento, que pretende apresentar um projeto de investigação para a avaliação da maturidade e da proposta de implementação na administração portuguesa deste tema. O Radarina, um projeto inovador que pretende efetuar também um mapeamento internacional de cursos superiores em áreas estratégicas para
as políticas públicas. Um segundo eixo, e estou apenas a dar-vos os highlights, os destaques que podemos encontrar em cada um destes. No segundo eixo de publicações, para além do site neste momento, de que já vos falarei também, agrupar referências bibliográficas específicas que se encontram na rede INA associadas à intervenção da Cátedra Unesco. Temos também a previsão de artigos científicos, mas também com um pendor prático essencial, e a criação de uma linha de podcast Educação para o Desenvolvimento da Administração Pública, a inserir-se no âmbito daquilo que já é a iniciativa Podcast INA. Um guia prático para a concepção e implementação de projetos em direitos humanos na administração pública, um caderno de boas práticas, muito ligado aqui também à Academia RINAP, os estudos de caso LIP, de liderança executiva para a administração pública, em que encontramos vários exemplos de casos relacionados com a liderança, com a inovação, com a adaptação à mudança e a sustentabilidade, um livro temático sobre direitos humanos e administração pública, ainda a ser discutido os respectivos contornos, publicação de referenciais de formação de competências nucleares para os servidores públicos e ainda um concurso nacional relativamente a temas associados a esta cátedra. Sem prejuízo daquilo que é, por exemplo, também o Prémio INA de Investigação, que todos os anos é lançado e que tem neste momento, por exemplo, também as candidaturas abertas até 31 de julho. Um terceiro ponto é necessariamente o da comunicação, através do website e redes sociais. Foi criada uma página específica sobre a Cátedra Unesco e as suas atividades, alojado no website do INA, que vos convido naturalmente a visitar, e temos como propósito esta necessidade de atividade regular de notícias, de infomails, de posts nas redes sociais do INA sobre as atividades da Cátedra Unesco. No que diz respeito à formação e à capacitação, que corresponde aqui de facto ao nó górdio deste nosso propósito, encontramos já no plano de formação, no programa de formação para 2026, que foi lançado no passado dia 26 de junho, a identificação de várias dezenas de cursos alinhados com os objetivos da cátedra. No âmbito da inclusão, a acessibilidade física e cognitiva a pessoas com deficiência, a acessibilidade para dirigentes, design universal, competências para a interculturalidade, enquadramento conceptual e normativo de deficiência e incapacidade, liderança para a igualdade, enfim, vários são os temas que poderão consultar de forma mais clara no programa de formação já disponível no nosso site. Também no que diz respeito à inovação e participação, o design thinking, a governação e as práticas de inovação e de colaboração. No âmbito da cooperação também são vários os temas que constam do programa de formação 2026. O mesmo se diga em relação à liderança. Posso destacar aqui, por exemplo, a liderança e gestão de equipas, a neuroliderança e a inteligência emocional, a liderança agile, a gestão de conflitos, assertividade e negociação, a liderança de redes colaborativas, a especificidade dos desafios dos desafios públicos de liderança. E depois uma oferta muito centrada também no âmbito dos direitos humanos, literacia sobre racismo e discriminação racial, gestão de stress e resiliência, apenas para dar alguns exemplos, regime geral de prevenção da corrupção, a Agenda 2030, as compras públicas sustentáveis, a liderança para a sustentabilidade, cidades inteligentes e sustentabilidade, gestão de energia e recursos na administração pública, ética e responsabilidade digital, desafios ético-jurídicos do Regulamento de Inteligência Artificial, enfim, temos vários exemplos que estão também à vossa disposição no que diz respeito à oferta, volto a dizer, já disponível nas nossas redes de informação. Para além da capacitação em sentido estrito, pretendemos também que este espírito da Cátedra Unesco inspire o nosso programa de mentoria para a inovação e para a liderança, que inspire também a iniciativa de intercâmbio de cooperação na administração pública, no âmbito dos projetos Espaço, que tem precisamente como objetivo aumentar a eficiência e inovação
através da troca estratégica de conhecimentos, transformação digital, assim como a oferta, a disponibilização de semanas temáticas em áreas estratégicas. Depois, claramente, que esta disseminação de conhecimento se fará também através de conferências e de eventos, de seminários e webinars. Enfim, esta distinção aqui tem mais que ver com a modalidade do que propriamente com a substância, porque todos correspondem a formas de disseminação do conhecimento, mas é absolutamente essencial que nos centremos também, de facto, nas redes e nas parcerias e também a nossa intenção de convosco partilhar estas intenções. Estas redes e parcerias hão de centrar-se na organização de workshops, no desenvolvimento de laboratórios experimentais, num programa de embaixadores em direitos humanos centrado nesta academia que vos quereremos propor, e a Vanina Marcelino poderá daqui a pouco dizer algo mais sobre isto, e aproveitar também aquilo que são as organizações internacionais de que o INA faz parte, e alguns de vós também, para dinamizar estas matérias. O Simpósio Claro de Inovação terá lugar em setembro no Porto, a Conferência ECPA, que terá lugar este ano em Glasgow, no final de agosto, a Conferência IAS também terá a sua realização a breve trecho, para não citar também, por exemplo, o Congresso CLAD terá a sua realização em novembro próximo. Estas são as linhas gerais que gostava de partilhar convosco. Quando a cátedra foi atribuída ao INA, agradecemos a todos aquilo que foi o vosso auxílio no sentido de dizer que estamos cá de facto para trabalhar em conjunto, e é este o desafio que queremos continuar a lançar-vos. Vamos continuar a trabalhar em conjunto. Aquilo que entendam que no quadro destes eixos pode fazer sentido fazer connosco, por favor, façam-nos chegar essa intenção e essa disponibilidade. Muito obrigada a todos e a todas. Abel. Vamos de seguida passar a palavra a Sandra Alves, que é Presidente do Conselho de Administração da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas de Angola. Doutora Sandra Alves tem a palavra. Vejo, é um prazer revê-los aqui e desde já também agradecer ao INA por esta iniciativa e por podermos hoje aqui juntos partilharmos as experiências das nossas instituições. Dizer que a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ENAP, é uma pessoa coletiva com personalidade jurídica e direito público. Tem atribuições nos domínios da formação, pesquisa e consultoria, tendo em vista a qualidade da inovação dos serviços prestados pelo setor administrativo público e pelo setor público privado. Portanto, enquanto escola de governo, tem como missão formar e capacitar os quadros da administração pública e não só, contribuindo para o fortalecimento das instituições e também o desenvolvimento sustentável, económico e social do nosso país. Tem também, para além das atribuições de formação, capacitação, desde 2020 tem a responsabilidade de gerir e organizar os procedimentos concursais para o ingresso de quadros para a administração central e indireta nos institutos públicos, portanto, dando maior celeridade e credibilidade aos concursos públicos realizados a nível da administração. Portanto, desenvolve a sua missão enquanto centro de excelência para a formação, investigação e divulgação, e apoia e promove a qualificação dos quadros da alta hierarquia, quadros executivos da administração pública e do setor empresarial público-privado. Portanto, tem uma missão congregada porque ela resulta de 3 escolas que já existiam. Portanto, que era a Escola de Administração, era o Instituto de Administração Local e o Instituto de Finanças Públicas. Portanto, houve a fusão e hoje a ENAP congrega a missão que estas 3 instituições tinham.
desempenha um papel decisivo na formação e capacitação do servidor público, que deve primar pelo rigor, pela disciplina, eficiência, integridade e excelência, valores esses que nos devem caracterizar na prática diária, com cultura de servir a nação e aos cidadãos. A formação de quadros é o que há de mais importante num país desenvolvido, pois abrange quadros profissionais em todas as áreas. E o Programa Nacional de Formação de Quadros é uma prioridade contínua do Executivo angolano. Portanto, não é possível falar-se em melhoria e excelência dos serviços públicos sem se olhar para a componente formação de quadros. Este programa que nós temos aqui em Angola inclui diversos eixos de atuação, como o Plano Nacional de Formação, que é o nosso PNFQ, o Angola Capital Humano 2023-2030, que vê a elevação do nível da qualificação dos angolanos e a promoção do acesso ao emprego, a empregos produtivos e qualificados. Entrando diretamente no nosso tema do webinar, a liderança e educação para o desenvolvimento da administração pública. A liderança na administração pública angolana está orientada para resultados, com foco na melhoria contínua dos serviços, na eficiência dos processos e na satisfação dos cidadãos. O governo de Angola, por via da Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas, ENAP, tem na liderança e educação como sendo um vetor fundamental para o desenvolvimento na administração pública, pois entende que a base para a construção de uma administração mais eficiente e que a realiza de acordo com o contexto e interesse público, materializado por via da satisfação das necessidades coletivas, é a de líderes capazes de assumirem os novos desafios, onde devem saber lidar com as adversidades constantes de um mundo volátil, incerto, complexo e, em muitos cenários, ambíguo. A educação desempenha um papel na formação de líderes competentes, na preparação de cidadãos engajados com o desenvolvimento do país. E, para isso, é necessário garantir o acesso à educação para todos, desde a educação pré-escolar ao ensino superior e com foco na formação profissional, tendo profissionais bem qualificados para o mercado de trabalho e para a administração pública. Portanto, a educação dos líderes é um compromisso diário da ENAP, enquanto entidade vocacionada para a formação e capacitação dos quadros da administração pública central, direta e indireta, e é reforçado pelo decreto presidencial número 116/13, de 3 de julho, que regula a formação profissional dos titulares de cargo de direção e chefia da administração do Estado direta, portanto, central e local, e indireta, os institutos públicos, devendo também abranger os técnicos superiores e os técnicos médios da função pública. E o número 1 do artigo 2º do referido diploma condiciona o exercício de cargos de direção e chefia na administração, Estado condiciona a frequência prévia e com êxito de cursos de formação profissional nos últimos 36 meses. Portanto, estamos bem alinhados nesta questão da liderança. Que tipo de liderança é que nós queremos para as nossas instituições? E a educação dos líderes na administração pública angolana não tem como passar por outro sítio que não seja passar pela ENAP, a par das formações obrigatórias do decreto que aqui já falei, onde estratificou em 2 níveis. Portanto, a formação de gestão pública nível A e a formação de gestão pública nível B. Essas formações têm muito a ver. Eu falava aqui dos concursos públicos. Nós temos uma prática de que
todo o novo funcionário público que passou pela entidade recrutadora única em fase de concurso público, antes mesmo de começar as suas funções na instituição onde concorreu e aonde foi provido, ele passa pela ENAP para ele primeiro ter as formações que são o beabá da administração pública. Portanto, ele não vai para o seu posto de trabalho, para o seu novo posto de trabalho, sem passar pelas formações básicas que nós temos sobre a administração pública. E tem previsto um conjunto de programas desenhados também para garantir a formação contínua e atualizada dos líderes. Destes projetos de formação de líderes, queremos aqui neste fórum de partilha apresentar a nossa Escola de Valores, que é um projeto formativo desenhado pela ENAP e tem como visão criar um espaço de sensibilização e, ao mesmo tempo, de formação dos funcionários públicos, tendo em vista a melhoria de desempenho e consequente prestação de serviço público de qualidade. O projeto dessa Escola de Valores da ENAP tem como objetivos principais alinhar a estratégia formativa da ENAP ao Programa de Combate à Corrupção do Governo de Angola, auxiliar o Executivo angolano na materialização das metas referentes à moralização da administração pública, contribuir através da formação para o combate à corrupção no seio da administração pública e potencializar as instituições para responder de forma eficiente aos desafios apresentados no cotidiano. Portanto, tem como formações este projeto o curso de ética para funcionários públicos, o curso sobre atendimento ao público, o direito administrativo da transparência, o regime jurídico da probidade administrativa, o direito penal para funcionários públicos, a liderança e gestão do capital humano. Portanto, este projeto tem como metodologia que, concluída esta formação ao funcionário, eles têm um período de avaliação, portanto, um período de 30 dias, e avaliado nos seguintes itens. Portanto, a relação com os colegas e o respeito pelos deveres, a proatividade, a solução nos problemas, os traços de liderança. Portanto, ele é acompanhado no seu local de trabalho durante um mês e antes mesmo de começar o curso, estes formandos passam por um diagnóstico com a finalidade de definir o quadro de cada um e, portanto, para que se possa ter, então, um quadro evolutivo no final da formação. Concluído o processo, estes formandos serão eles mesmos os disseminadores depois junto das suas instituições. A ENAP tem trabalhado também a nível da alta liderança e para concluir, formou, no ano de 2023, todos os ministros de Angola com o curso executivo em liderança inclusiva e sustentável. Portanto, foi um sucesso. Vamos fazê-lo agora com os secretários de Estado e os vice-governadores e, com isso, pretendemos promover a participação cívica, o exercício da cidadania, formando cidadãos conscientes e responsáveis. Portanto, a ENAP está alinhada à liderança para que haja um desenvolvimento sustentável também do nosso país e a formação é o eixo principal para que tenhamos, então, bons líderes. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado. Penso que o meu tempo já acabou. Já há algum tempo, mas obrigado pela apresentação. Não controlei, não controlei. Sim, mas vamos tentar manter dentro daquele tempo para podermos ter todos também essa possibilidade de intervenção. Eu passava de imediato a Natália Teles. Natália substitui a Presidente Betânia Lemos nas suas ausências e impedimentos e é também diretora executiva na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, desta feita do Brasil. Natália, tem a palavra. Obrigado.
Obrigada a todos. Cumprimento aqui meus colegas de RINAP. Já estive em alguns encontros presenciais há muitos anos. Sinto falta de representar a escola nesses encontros, estar mais próxima de vocês. Ouvindo os colegas aqui, nós compartilhamos muitas características, somos escolas de governo com desafios semelhantes e também funções semelhantes, né? Então, eu não vou aqui repetir, acho que seria talvez repetitivo falar um pouco de todas as ações que estamos fazendo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para destacar onde que nós temos, neste momento, de capacitação e desenvolvimento de competências e de líderes para o desenvolvimento sustentável e para temas transversais e atuais da administração pública. Então, não está funcionando. Tá. A ENAP e essa gestão de governo, estamos comprometidos com desafios e temas transversais relacionados à inclusão, diversidade, sustentabilidade. E há muitos anos esses temas fazem parte dos desafios globais. Há muitos anos o mundo vem fazendo pactos, estabelecendo objetivos de mudança e de transformação, com avanços num ritmo muito menor do que gostaríamos e do que costumamos nos comprometer, né? Para ter um Estado verde, digital, inclusivo, que é o Estado para o qual nós preparamos os nossos servidores públicos, precisamos transformar, em muitos casos, as competências, as visões de mundo, incluir novos temas. O que nós observamos no desafio da capacitação é que quando falamos desses temas, aqui, por exemplo, redistribuição de renda, sustentabilidade, feminismo, antirracismo, anti-homofobia, nós falamos o que nós chamamos de, nós capacitamos e treinamos convertidos. Quando nós oferecemos um curso sobre feminismo, por exemplo, ou sobre o combate sobre igualdade de gênero, sobre equidade, os alunos que procuram esses cursos já são alunos que acreditam nesta filosofia de gestão, que acreditam nesses valores e nesses princípios. Aqueles servidores que não compartilham desta visão não procuram esses cursos. E se nós obrigamos as pessoas a fazer, que é também um caminho válido, as pessoas chegam para esses treinamentos com muita resistência, com pouca abertura para o aprendizado. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, quando nós temos um curso de sustentabilidade, dificilmente nós conseguimos chegar nos servidores públicos de áreas que chamamos áreas duras. Quando nós falamos de orçamento, de TI, nós pouco conseguimos treinar os servidores públicos dessas áreas, nesses temas específicos. O que nós vemos são servidores que já têm essa agenda, servidores já conectados com a agenda de sustentabilidade e meio ambiente que procuram. Então, nós temos hoje um desafio de como promover a capacitação, o treinamento, o desenvolvimento de competências para públicos que não estão primariamente interessados nessas temáticas. Como romper com essas barreiras? Eu apresento aqui para vocês uma nova estratégia de capacitação que nós lançamos agora,
chamada de Servidor do Futuro, em que nós pegamos os eixos estruturantes do governo, transferências da União, gestão de pessoas, compras públicas, orçamento público, ITI e lideranças, gerentes de equipe, e nós elaboramos uma capacitação de uma semana em que esses temas são abordados em cada dia sob uma ótica dos eixos transversais prioritários do governo. Então, além de um dia abordar o tema tecnicamente, do ponto de vista técnico, em cada um dos outros dias nós abordamos este tema técnico, por exemplo, orçamento público, sob a perspectiva da inclusão e da diversidade. No outro dia, nós abordamos o tema orçamento público na perspectiva de inovação e visão de futuro. No outro dia, nós abordamos o tema orçamento público na perspectiva de meio ambiente e sustentabilidade. Em outro dia, orçamento público na perspectiva de mentalidade digital. E assim nós esperamos conseguir chegar na formação de servidores públicos, abordando com profundidade e com transversalidade os temas centrais que hoje orientam e que são um desafio, porque são temas complexos, e a forma como eles dialogam com sistemas e temas estruturantes do governo. Esse projeto ele foi desenvolvido, o curso foi elaborado, cada curso foi elaborado por 5 professores, um professor da área técnica, então um professor, por exemplo, de orçamento, trabalhou junto com um professor especialista na área de mentalidade digital, um professor especialista na área de sustentabilidade, um professor especialista na área de inovação e visão de futuro, e um professor especialista em inclusão e diversidade. Então, pela primeira vez, nós tivemos um curso elaborado por 5 especialistas, buscando trazer os temas transversais de forma muito conectada com o tema técnico estruturante de governo. E assim a gente espera chegar e conseguir romper as barreiras que esses temas ainda encontram na capacitação de servidores públicos aqui. E superar o que nós chamamos de capacitação para convertidos. Então, quando nós vamos discutir, por exemplo, o combate ou a promoção da igualdade de gênero, nós percebemos que as pessoas que vêm para este tipo de capacitação são mulheres ou são homens que já incluíram essa agenda. Nós não conseguimos chegar nas pessoas que ainda não compraram essa ideia, que ainda não não aderiram a esses valores. E isso prejudica muito a penetração desses valores em áreas duras, áreas técnicas duras, que nós chamamos. Então, eu imagino que todos aqui compartilhamos também deste desafio de transversalizar os temas urgentes e de alcançar resultados mais rapidamente. Por isso, eu escolhi apresentar este projeto específico aqui nesta ocasião. Obrigada. Muito obrigado, Natália. Tinha visto 50 slides, estava preocupado, mas pronto, fez uma apresentação muito dirigida, muito focada a apresentar um projeto emblemático, a bandeira que estão a desenvolver. E, de seguida, vamos dar a palavra a Kekoi Sani, é o diretor-geral da Escola Nacional de Administração, ENA, e, obviamente, a representação da Guiné-Bissau. Kekoi Sani, tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos, especialmente ao INA, através da sua presidente, e todos os seus colaboradores, pessoas muito amigas da Guiné-Bissau. E também cumprimento a representante do Brasil, da São Tomé, Angola. É um prazer revê-las, né? Da última vez estivemos em Portugal, né? E
Também pena que não tenhamos aqui a representação de Timor-Leste. E boa tarde, meu amigo de Cabo Verde. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui, ainda que seja online, mas sempre vale a pena partilharmos aquilo que é a nossa missão e tanto como podemos andar juntos para que possamos responder à nossa missão enquanto escolas de administração nos nossos respectivos países. Para dizer que o tema é desafiador, na medida em que hoje é um tema muito exigente para os profissionais, tendo em conta a sua transversalidade, e daí que é muito importante as nossas escolas estejam mais preparadas para responder a esse desafio, para podermos ter essa administração que nós almejamos, que tenha como centro o cidadão. Se me permitirem, eu, na minha abordagem, vou trazer alguns conceitos para eu poder estar mais enquadrado aonde eu quero chegar. Como eu disse, a questão da liderança é um tema transversal. Hoje exige-se que todos os profissionais, quer na área do desporto, na agricultura, na administração, na política, ou seja, todas as profissões devem ter alto grau de liderança, porque vai nos apetrechar a capacidade de relacionamento institucional para que a instituição possa atingir os seus objetivos. Então, o tema é transversal e é comum para todas as profissões. Mas de que liderança nós podemos falar? A liderança, numa perspectiva de Hunter, um autor muito conhecido na área da administração, fala-se que é a capacidade de influenciar as pessoas para trabalharem de forma entusiástica, de modo a serem atingidos os objetivos identificados que têm em vista o bem comum. Ou seja, de toda a liderança que estamos a fazer aqui é perspectivar o bem comum. Ainda segundo esse autor, a liderança é conquistar as pessoas, envolvê-las de forma que coloquem coração, mente, espírito, criatividade e excelência a serviço de um objetivo. Então, daí que o tema é pertinente, instiga a todos nós para trabalharmos para aquilo que é a persecução dos nossos objetivos. Voltando ao tema liderança e educação, no passado tem-se falado que há líderes natos, ou seja, há líderes que não precisam de educação formal para poderem fazer valer a sua liderança. Normalmente, pode-se respeitar essa corrente, mas na verdade é que no século XXI em que estamos, dificilmente pode-se ter um líder dissociado à educação, pelo aquilo mesmo que o tema remete, à sustentabilidade. Então, por isso que eu entendo que a liderança está muito ligada à educação. A educação, o Estado, através da educação, polariza aquilo que é o perfil que pretende que o cidadão tenha a curto, médio e longo prazo, através do currículo escolar, não é? E nesse currículo, numa perspectiva de liderança, deve-se incluir valores de liderança desde a escola primária até a formação superior, não é? Os currículos escolares devem reportar esses valores de liderança, respeito ao próximo, os valores de dizer a verdade, valores de transparência, espírito criativo, espírito de resiliência face a diferentes contextos por que passa os nossos países. Daí que a liderança está muito ligada à educação formal. Falando do desenvolvimento sustentável, esse conceito vem sendo desenvolvido mais através do relatório de Brundtland, antiga primeira-ministra da Noruega, que trouxe um importante relatório às Nações Unidas, através da qual suscitou aos países para tudo aquilo que se pensa, seja pensado numa perspectiva de sustentabilidade. Né?
esse desenvolvimento sustentável, que vem dizer que é atender às necessidades presentes, sem comprometer que as gerações futuras também usufruem desse desenvolvimento. Então, lá está a questão da sustentabilidade. Nessa perspectiva, entendendo que a liderança só é feita com sucesso através de uma educação formal, não é? Nós, a Escola Nacional de Administração da Guiné-Bissau, tem a sua missão, que é dar formação inicial no domínio de contabilidade e administração e outras áreas afins, mas também tem a missão de capacitar os funcionários públicos. Nessa medida que, nesse momento, estamos a levar importantes projetos nessa perspectiva de capacitar os funcionários públicos, respeitando a questão da liderança, porque mesmo o nosso país tem esse desafio. Se vermos a história do nosso país, é recorrente alguma estabilidade que remete-se, através de um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, entendeu-se que vale a pena disseminarmos bastante a questão da liderança nas nossas organizações, nas nossas instituições, quer estatais, quer privadas. Através disso, com a parceria com o Programa das Nações Unidas, PNUD, instituiu-se a Academia de Liderança. E essa Academia de Liderança está a capacitar diferentes públicos-alvo, jovens, políticos, servidores públicos, associações de mulheres, não é? Precisamente nesse momento, está-se a terminar uma formação de capacitação de jovens num dos setores da Guiné-Bissau, onde eu deveria mesmo estar presente para fazer a entrega de certificados de participação no quadro da Academia de Liderança. É exatamente nessa perspectiva. Essa formação é oferecida a futuras candidatas a deputada, ou seja, só as mulheres, porque entendeu-se que no nosso contexto as mulheres ainda têm a questão da representatividade, da inclusão. Então, esse projeto vem capacitar as futuras candidatas a deputado à Assembleia Nacional Popular. Então, significa que estamos pensando exatamente nesse tema, na questão da sustentabilidade. Como é que podemos capacitar diferentes franjas da nossa sociedade que oferecem serviço ao Estado, tanto como o setor privado, para poderem disseminar esta questão da liderança numa perspectiva de sustentabilidade, sabendo que quanto mais preparar o homem, é capaz de entender e estabelecer aquilo que é contra a sociedade, tanto como aquilo que é uma perspectiva boa para a sustentabilidade e criando um futuro melhor para todos nós, um bem comum. Sobre isto, para podermos responder toda essa solicitação através de parceiros de desenvolvimento, quer Banco Africano para Desenvolvimento, que tem deu um importante apoio à Guiné-Bissau para capacitar 7 direções gerais que compõem a nossa administração pública. Direção-Geral de Contribuições e Impostos, Direção-Geral de Alfândega, Instituto Nacional de Estatísticas, Direção-Geral de Concurso Público, Autoridade Reguladora do Concurso Público, Direção-Geral da Administração Pública, né? Desculpa-se, são 7 direções gerais no todo, e contamos com parceiros, nesse caso já temos algum contato com o Instituto Nacional de Administração de Portugal, que possa ser um importante parceiro para levar a cabo esse projeto de capacitação dos funcionários. Dentro dessa capacitação entra o domínio da liderança e serviço público. Então, todos esses projetos visam perenizar a questão da liderança e o desenvolvimento. Numa outra perspectiva, também o Banco Mundial está a apoiar a Escola Nacional de Administração sobre ofertas formativas no que concerne a gestão financeira, salvaguarda ambiental e social, seguimento e avaliação das organizações
Então, esse é o pacote que o Banco Mundial vai apoiar a Guiné-Bissau para que possamos ter funcionários capacitados, sabendo que a pessoa pode ter formação de base, mas o mundo não para. Essa evolução do mundo, temos que ter a oportunidade de sermos capacitados para podermos responder à exigência dos nossos postos de serviço e da nossa profissão enquanto servidores públicos. Toda essa necessidade de capacitação insere naquilo que é a questão de termos funcionários preparados, funcionários com a visão crítica sobre de como a nossa atuação enquanto servidor público pode visar a melhoria do serviço público, em que o cidadão é o centro da atenção. É fácil nos nossos países, principalmente na Guiné-Bissau, eu digo, conheço melhor, dificilmente, às vezes, o cidadão se sente satisfeito de tipo de serviço público que é prestado, desde a burocracia, a demora de ser respondido, atendimento, eficiência, eficácia, acompanhado à nova tecnologia de informação e comunicação. Então, isto são fatores que nos interpelam e também exige que nós estejamos preparados para aquilo que é a investigação, a pesquisa, para podermos responder, dar os subsídios ao governo de como podermos responder essa falta, essa questão de acesso, ou seja, aquilo que as Nações Unidas também remete, não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás, é preciso que nós cada vez sejamos capacitados, que tenhamos consciência de que a administração só vale, a administração moderna, desde que o cidadão se sinta satisfeita com o serviço público que é prestado. Então, Bem, em para suma, terminar, Dr. Pecói, obrigado. para terminar, entendo que vale a pena sempre essa questão da liderança seja disseminada, porque a exigência de qualquer profissional não só é ter competência técnica, mas também competência humana. Isto conta bastante. Ali entra a questão da liderança para a sustentabilidade. Muito obrigado. Muito obrigado também. Vamos passar a palavra agora à Lina Mantimelli, presidente do Instituto de Formação da Administração Pública e Autárquica de Moçambique. Tem a palavra. Muito boa tarde. Mais uma vez, é muito bom reaver como membros da RENAP. Estamos perante um tema que é um desafio para nós na administração pública moçambicana e tem a ver com a liderança e educação para o desenvolvimento sustentável para a administração pública. Para nós, como administração pública, como escola do governo, foi do nosso interesse, ou é do nosso interesse desenvolver este tema e trabalhar para aquilo que é as nossas lideranças na administração pública. Neste âmbito foi criado o decreto, que é o decreto, uma resolução que aprova o programa de capacitação no âmbito da descentralização, e essa resolução, que é o número 13/2024, de 9 de agosto. Este programa foi criado da necessidade de capacitar os servidores públicos como sendo uma ação prioritária da estratégia da reforma e desenvolvimento da administração pública moçambicana. E esta estratégia deve ser operacionalizada através da Escola do Governo, que tem como responsabilidade o maior foco a questão da garantir a gestão eficiente dos recursos humanos e a questão da articulação com o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Humanos através dos seus subsistemas de gestão. E a nossa base está no subsistema de desenvolvimento profissional da administração pública, que é o objetivo principal desse programa de capacitação no âmbito da descentralização é criar um quadro institucional consistente com uma abordagem de coordenação e racionalização de recursos em matéria de desenvolvimento de capacidades. Tem como missão o programa a prestação de serviços de qualidade ao cidadão e dotar os servidores públicos a vários níveis da descentralização em matérias necessárias para o desempenho do seu papel com a devida responsabilidade e eficácia.
A sua missão é assegurar o funcionamento de um sistema integrado e eficaz no desenvolvimento das capacidades dos servidores públicos e dos atores relevantes no processo da descentralização. É uma matéria sensível a questões de gênero, já a priori. O objetivo do programa de capacitação no âmbito da descentralização é desenvolver a capacidade dos servidores públicos e outros atores chaves no processo de descentralização de forma coordenada, sistêmica e equitativa do ponto de vista de gênero para melhorar o desempenho das suas funções na prestação dos serviços de qualidade. De forma específica, procura desenvolver e implementar um currículo que tenha todas as características de desenvolver competências ou dar competência aos servidores públicos. Também procura fortalecer aquilo que é o papel da escola do governo no seu mandato, que é formar ou capacitar os servidores públicos a todos os níveis. Procura também estabelecer e aplicar diretrizes de mecanismo de orientação e articulação das instituições públicas, bem como assegurar o mecanismo de financiamento e parcerias para a sustentabilidade das capacitações, bem como da própria escola do governo. Dizer que o programa de capacitação está orientado a 5 níveis, ou 5 eixos. Dentre esses eixos, o primeiro eixo tem a ver com a capacitação dos grupos-alvo no âmbito da descentralização. Nós, na nossa administração pública, temos a questão da descentralização com a descentralização a nível local, estamos a falar da província, do distrito, do posto administrativo e da localidade, mas também temos a descentralização no âmbito das entidades descentralizadas, estamos a falar dos municípios e das autarquias. Então, é preciso todos esses públicos-alvos saber qual é o seu papel na descentralização e, como líder a seu nível, qual é o seu papel naquilo que é o serviço prestado pela administração pública. O segundo eixo tem a ver com o desenvolvimento institucional da escola do governo e outras instituições públicas de capacitação. O que tem se verificado no país, no âmbito da capacitação, é que cada área ou cada setor, cada ministério desenvolvia essa questão da capacitação ao nível interno. O que sentíamos falta como administração pública é ter uma instituição, ou a instituição ser responsável por todo o processo de capacitação, incluindo a indução de novos funcionários, aquele que entra na administração pública para conhecer o beabá do funcionamento da administração pública. Então, temos esse segundo eixo com essa responsabilidade. O terceiro eixo tem a ver com o sistema integrado. Desculpa. Sistema integrado de capacitação no âmbito também da descentralização, que procura estabelecer e aplicar diretrizes, mecanismos de orientação e articulação interinstitucional no referente ao desenvolvimento das capacidades dos servidores públicos e outros atores-chave no âmbito da descentralização, que vai, como estratégia de ação, vai desenvolver um quadro de competências profissional para todos os servidores. O quarto eixo tem a ver com o financiamento e capacitações de parcerias para a implementação do programa. Dizer que já temos parceiros como a GIZ, a própria PNUD, que são os nossos parceiros nessa questão da descentralização ou das capacitações. O quinto eixo e o último é a questão da gestão da implementação do programa de capacitação, incluindo o plano de comunicação, que procura garantir a divulgação, a planificação, a implementação e a monitoria da avaliação do PCD. Dizer que este é um programa que este ano ainda estamos em processo de criação, de desenvolvimento, estamos a desenhar todas as estratégias, visto que eu disse, foi aprovado no ano passado, 2024, em agosto, com um processo meio turbulento no país, muita coisa parou e não conseguimos avançar muito. Agora é que estamos a recomeçar
e já fizemos o processo de capacitação das autarquias. Já fizemos as induções, por exemplo, do novo governo, depois da sua formação, e agora baixamos para o nível dos conselhos consultivos de cada ministério, no processo de preparação, e vamos descer até a província e o distrito. Esse que é o nosso papel como escola de governo e no âmbito da liderança e desenvolvimento institucional. Estou a tentar buscar os 7 minutos, acho que terminam aqui os meus 7 minutos. Não sei se posso falar mais. Muito obrigado, muito obrigado. Nós voltaremos cirurgicamente o tempo. Nós teremos mais uma ronda apenas de Obrigada. alguns minutos muito breves para intervenções de cada elemento do painel, no final da última apresentação, mas muito agradeço pela eficiente gestão de tempo e dito isto, passava a palavra agora de imediato para Blaise Costa. É membro da Comissão de Instalação do Instituto Nacional da Justiça e Administração Pública e está em representação de São Tomé e Príncipe nesta iniciativa. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Não sei se conseguem ver em modo apresentação. Sim, exatamente. É só clicar em modo de apresentação, onde tem o cursor. Exato, perfeito, obrigado. Pronto, agradecer a Ina pela oportunidade e uma especial saudação a todos os elementos que estão presentes e representam os países que compõem a rede. Portanto, dizer que desta vez a Direção Nacional da Administração Pública cedeu espaço ao INJAP, o novo bebé da RENAP, parece-me ser o mais novo, se não estiver, se não me engano. O INJAP, antes de começar a dar cara, né, estava a Direção Nacional da Administração Pública a marcar presença com as aspirações, né, que seriam a criação de uma escola como uma das células ou ramificações dessa transformação que a nossa reforma da administração pública tanto almeja. Portanto, eu venho cá trazer o que é a experiência, que tem sido a experiência do nosso instituto, portanto, é o Instituto Nacional de Formação da Justiça e da Administração Pública, INJAP. Eu chamo-me Blaise Costa, faço parte da comissão instaladora deste instituto, sou funcionária pública e está todo elemento da comissão em destacamento para essa instalação, vindas, somos todas mulheres de vários setores. Portanto, é um prazer estarmos aqui. Antes de avançar com o INJAP, portanto, uma rápida contextualização. O nosso instituto vem no âmbito da reforma, né, que tem um horizonte de 7 anos, portanto 23-30, é uma estratégia nacional de reforma da administração pública, está em decreto, aprovado em 2024, e a necessidade de formação, essa necessidade premente e muito frisada de formação, vem num dos eixos da reforma como valorização e investimento nos recursos humanos, através da criação de um sistema de capacitação de qualidade e contínua, né? Contínua e permanente dos recursos humanos. Portanto, esta reforma, em termos de formação, ela não almeja apenas uma transformação administrativa de procedimentos infraestruturais, mas também, e se nós formos percorrer todo o documento, frisa, sublinha muito a transformação de consciência, de mentalidades, de comportamentos, essencialmente para melhoria de prestação de serviços, como foco para o cidadão, né? Como temos estado aqui a falar, de forma a permitir uma melhor prestação de serviços, de entrega de melhores resultados para a satisfação, essencialmente, do cidadão. O INJAP
tem tido apoio da ABC, Cooperação Brasileira de Desenvolvimento, e assistência técnica da INAP. Aqui uma especial saudação à doutora Natália, que representa a escola. A INAP tem estado connosco de forma muito próxima a prestar assistência técnica na instalação, organização do Instituto. Portanto, com a INAP temos estado a discutir os pressupostos políticos, né, pedagógicos, todos os regulamentos que devem ser necessários começar a desenhar, a arquitetar para o bom funcionamento do Instituto, e também os primeiros cursos e como é que eles devem proceder, inicialmente como é que eu posso dizer, com a inspiração e toda a lição que a INAP já traz, para depois nós nos apropriarmos e percebermos bem qual é a cultura e quais são os pressupostos que Santo Meio Príncipe precisa, para depois caminhar sozinho. Nós estamos preocupados e queremos seguir, sem margem de dúvidas, o rigor e a qualidade, a capacidade técnica, portanto, a partir da capacidade técnica, e a transformação para uma consciência cidadã, né? E da missão pública, aquilo que o servidor público tem que ter noção do impacto social e humano das suas decisões, do seu comportamento, da sua empatia para com as solicitações do cidadão, né? E perceber que as suas decisões também têm impacto para o futuro, para as gerações futuras. A nível pedagógico, portanto, nós temos estado a trabalhar com modalidade híbrida, estamos a primar muito e a aprender isto com a INAP, metodologias ativas, né, para garantir ou assegurar uma aprendizagem realmente consistente, e estamos a puxar muito para que os formandos trabalhem muito casos vivos dos seus setores, né? Então, que os exercícios sejam resolvidos, sejam discutidos, baseado nos problemas que eles têm nos setores, né? De forma a exercitarem e nós realmente percebermos essa diferença e trazerem soluções e percebermos essa transformação, essa diferença, o antes e o depois de passarem pelo INJAP. Também, para assegurarmos isso, estamos a desenhar diversas modalidades de avaliação. Achei interessante a apresentação de Angola, da doutora Sandra, que veio muito, esclareceu muitas dúvidas que nós agora também carregamos em relação à avaliação. Portanto, como medir, como avaliar a aprendizagem, né, a transformação que nós queremos dentro do setor, o contributo que essa formação vai trazer para mudar realmente o que não está bem. E também o INJAP também traz como preocupação, e tem estado a discutir para a sua consolidação, um espaço, um gabinete para a elaboração de estudos sobre o impacto das políticas, a necessidade da sua revisão, etc. A outra, o INJAP também está a ser trabalhado com o apoio da INAP na questão da instalação, né? Todos os regulamentos, todas as estruturas devem ser criadas para o primeiro funcionamento e arranque da instituição. Deixa-me dizer-vos que eu apresento aqui o logo do INJAP, que ainda está a ser muito discutido, é muito polêmico, a cor, o chapeuzinho, a caneta. Então, este logo é o mais consensual e não tem mais que 2 semanas, ainda pode ser revisto, mas em princípio ficará algo do género. Então, qual foi a primeira experiência do INJAP? Que foi nos meses de março, abril, sensivelmente. Uma das bandeiras da reforma é a governação eletrónica, né? A transformação do procedimento administrativo para um procedimento mais digital, mais eletrónico. O INJAP desafiou-se para a primeira formação, a abertura de concursos via digital. Nós, com o apoio do Instituto Nacional de Inovação e Comunicação, o INIC, de Santo Meio Príncipe,
trabalhamos juntos no sentido de criarmos uma plataforma para as inscrições, para a submissão documental de todos os comprovativos que eram das ações que eram do currículo que era declarado e outros documentos necessários, e depois internamente fizemos um concurso documental e também baseado na experiência para a inscrição das pessoas. Então nós tivemos curiosamente 41 inscritos, todos eles, e era essa a solicitação do INJAP, todos eles dirigentes intermédios. E o curioso é que isso para nós era desafiante, mas pareceu-me não ser assim tanto, porque o curioso é que tivemos 37 aderências para o formato digital e apenas 4 seguiram o formato tradicional, né? Levaram os documentos em físico para a sede para nós procedermos ao concurso. Então, isso significa dizer que São Tomé já está de forma individual também acompanhar essa reforma, essa transformação para a governação eletrónica. Então, isso é bom e vamos insistir para impulsionar isto. Destes 41 candidatos, portanto, eles foram submetidos a concurso documental, passámos para a fase da formação, também com professores da ENAP. Nós tivemos uma primeira fase de formação online, em que os professores estiveram online a ministrar as aulas a partir do Brasil, e depois passaram para a fase presencial, que vieram formadores do Brasil para São Tomé para proceder a outra parte da formação. Este primeiro curso foi um curso de Gestão Integrada da Administração Pública, é um curso de conhecimento básico, geral, sobre o que é administração pública para dirigentes intermédios, okay? Como início, e como uma forma não só de multiplicar o conhecimento, mas também de multiplicar a consciência que nós tentamos levar nessa formação para os seus funcionários, né? Os funcionários dos dirigentes. Desta formação, já vou terminar? Obrigado. Sim, obrigado. O INJAP é o bebê, considerem. Já estou a terminar. Desses 41, nós tivemos 25 candidatos, 25 que conseguiram concluir todas as exigências da formação. Significa dizer que São Tomé já tem a primeira bolsa de formadores nacionais, dirigentes, que é possível multiplicar depois o seu conhecimento. Nós vamos, a partir de setembro, outubro, novembro, com esses formadores, fazer os outros cursos que são importantes para a multiplicação, cursos de desenho instrucional, portanto, precisamos de quadros para desenhar as outras áreas de formação, didática de facilitadores e, novamente, gestão integrada da administração pública. Toda essa experiência permitiu depois a Direção Nacional da Administração Pública perceber que é preciso rever o estatuto da função pública, okay? E mexer alguns regulamentos. Portanto, isso para nós já é bastante importante. Eu ao ouvir aqui ouvir a apresentação da doutora Luísa, senti-me ultrapassada, mas pronto, o que eu trazia aqui era a perspectiva de como é que juntos, né, podemos reforçar a ENAP como uma inteligência estratégica pública partilhada, né, para acelerar essa inovação, a inovação e o perfil da administração, mas para uma consciência mais humana, para valores mais humanos, não tanto administrativos, mas muito mais humanos. Portanto, isso remete-me para a questão da Guiné-Bissau, de que liderança estamos a falar. Atendendo ao contexto que nós vivemos, né, escassez de recursos, frágeis mecanismos de inovação institucional, quadros públicos pouco motivados, dificuldade em conectar os conteúdos de formação e a realidade. Portanto, eu trago aqui como propostas para pensarmos. Era esta a proposta que trazia. Portanto, nós podemos, junto à RENAP, ou dentro da RENAP, criar fóruns para novos líderes, né? Fóruns jovens, servidores públicos da rede,
criar um programa de formação, mas já percebi que já está concebido, mas um programa de formação para os educadores de estudos públicos que fazem parte da rede, abrir uma biblioteca digital da administração pública que possa permitir que todos tenham acesso a estudos, roteiros de cursos, né, uma partilha de pedagogia da administração pública, termos, se calhar, um observatório lusófono da liderança pública e programas de mobilidade e intercâmbio entre escolas, portanto, de países que fazem parte da rede. Portanto, mais uma vez agradeço aqui a oportunidade e nós, como INJAP, nós reforçamos aqui o interesse de fazer parte da RENAP, agradecemos imenso e dizer que a liderança pública do século XXI deve realmente ser mais pedagógica, participativa e ética. Obrigada a todos. S'il vous plaît, nous sommes ravis d'avoir participé en observateur à ce séminaire. Madame Biaz a été appelée par le chef du gouvernement, elle est partie. Et nous avons une réunion à 15h30 que nous avons décalée pour qu'on puisse participer avec vous. Est-ce que vous nous permettez de quitter la réunion? Bien sûr. Bien Merci sûr. infiniment, Louisa. Merci beaucoup, Abel. À tous les participants, nous souhaitons vous voir très prochainement au Maroc. Et je vous remercie pour votre aimable invitation. Vous m'excusez, nous allons vraiment quitter parce que nous avons une réunion à 15h30 à distance. S'il vous plaît. Bien Merci. sûr. Merci beaucoup. Louisa. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Merci. Bom, os nossos convidados marroquinos acabaram de informar que têm uma reunião de imediato e por isso pediram a palavra para fazer esta intervenção de despedida. E nós vamos dar continuidade ao nosso webinar, nomeadamente pegando nas palavras que foram apresentadas por último por Leise Costa, quase para dizer que em diferentes contextos, na RINAP inclusive, não deixamos ninguém para trás e, portanto, esta lógica de trabalhar colaborativamente, partilhar práticas e, inclusivamente, ter iniciativas, eventos e projetos em conjunto é uma preocupação e esse também é, ao fim e ao cabo, o mote para poder passar a palavra a Vanina Marcelino, é elemento do corpo técnico do Instituto Nacional de Administração de Portugal e vai falar-nos especificamente numa rede de embaixadores para os direitos humanos na administração pública e a sua potencial conexão com a rede RENAP. Vanina, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada. Então, boa tarde a todas e a todos. É um gosto participar neste encontro da RINAP. Eu irei partilhar convosco uma experiência concreta, simples, transformadora, diria eu, que tem vindo a ter um impacto positivo em Portugal e que se trata da rede de embaixadores em direitos humanos na administração pública. Vou fazer uma apresentação muito curta e muito breve. Esta é uma proposta de agenda. Irei conduzir-vos por esta apresentação com base em alguns pontos-chave. Começamos pelo desafio que nos trouxe até aqui. Depois, a resposta que foi construída, explicarei de que forma é que construímos a nossa proposta formativa e como é que se adere à rede de embaixadores. E, por fim, irei partilhar alguns exemplos de projetos e, no final, fechar com um convite. Eu espero que possa ser inspirador. Portanto, a questão central quando equacionamos uma formação em direitos humanos é esta: como é que conseguimos integrar efetivamente os direitos humanos na administração pública? Ou seja, além de uma formação em si, como é que podemos contribuir para uma mudança real? Sabemos que existem barreiras institucionais, resistências culturais, muitas vezes alguma falta de conhecimento, e por isso entendemos que, além de apostar numa formação que seja técnica, mas ao mesmo tempo prática, também terá que ser inspiradora e com aplicabilidade concreta. E o verdadeiro desafio consiste em encontrar caminhos para que esta integração aconteça com sentido e com impacto. Assim, a resposta surgiu com a estruturação de uma formação promovida pelo INA, desenvolvida em parceria com várias entidades e especialistas. Mas o mais interessante desta formação é que ela não se esgota na sala virtual, ela desafia os participantes a tornarem-se agentes de mudança nos seus próprios contextos de trabalho. E é exatamente a partir daqui que nasce a rede de embaixadores. Mais à frente irei explicar como funciona
e como é que tem gerado impacto. Portanto, esta formação que estava a falar tem 30 horas, é realizada online, em modo síncrono, e tem uma estrutura muito completa. Não vou detalhar aqui os módulos, mas tem 4 módulos temáticos, 2 webinars, e é uma experiência bastante colaborativa, prática e com um forte envolvimento institucional. Dizer também que cada edição abre com cerca de 60 vagas. Um ponto importante deste programa é que ele é feito em parceria. Portanto, temos o envolvimento de várias entidades, estão aqui os logos, entidades relevantes para as áreas dos direitos humanos, nomeadamente a área para a igualdade de género, para a saúde, proteção de dados, proteção de crianças e jovens, migrações, enfim, entre outras. E é esta diversidade que acaba também por enriquecer o debate e ampliar a rede de conhecimento e de ação. Quem termina esta formação com aproveitamento, então pode aderir à rede. Portanto, esta adesão é facultativa, só mesmo quem pretende continuar que o faz. Nós realizamos uma call de 2 em 2 edições, portanto, no final da segunda, no final da quarta e por aí fora. E quando nós fazemos esta call, estes ex-participantes no curso de formação apresentam um projeto de intervenção a ser desenvolvido ao longo de um ano no seu contexto de trabalho. E, portanto, o INA tem o papel de acompanhar e validar esse percurso e os resultados depois são partilhados num relatório final de impacto. Até agora já realizámos 7 edições desta formação, portanto significa que tem uma enorme procura. A 8ª vai começar em setembro e temos atualmente 13 embaixadores ativos. Já organizámos 2 grandes eventos com a participação destes embaixadores, de modo a criar espaço para a apresentação e partilha dos seus projetos. Mas mais do que números, nós estamos aqui a falar de impacto concreto em várias instituições da administração pública. Uma das formas que também encontramos para dar visibilidade ao trabalho destes embaixadores tem sido a realização de eventos públicos pelo INA. Nós organizámos um seminário onde os embaixadores da primeira e segunda edição puderam partilhar os seus projetos e as suas experiências. O ano passado fizemos um webinar com o mesmo objetivo, desta vez com embaixadores da terceira e quarta edição. Este webinar está disponível no nosso canal do YouTube do INA, portanto convido-vos a ouvir e assim também perceber de forma mais detalhada estes projetos. E este ano, a 10 de dezembro, vamos organizar um colóquio especial no âmbito da Cátedra Unesco-INA para assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos e esperamos contar com partilhas muito ricas dos projetos em curso. Então, quando falamos de projetos de embaixadores em direitos humanos, de que projetos é que nós estamos a falar? E eu partilho aqui alguns exemplos de temas, porque eles são muito diversos, desde orientações para a integração de migrantes, oficinas práticas com a comunidade educativa sobre temas como a interculturalidade, passando por sessões com jovens no sistema de justiça juvenil, ou mesmo oficinas intergeracionais para combater o idadismo. Temos ainda outros projetos, portanto, uma riqueza de projetos, outros que passam pela sensibilização em saúde mental, criação de newsletters regulares sobre iniciativas relacionadas com os direitos humanos, a sinalização de datas emblemáticas, portanto, algo tão simples quanto isto é bastante simbólico, portanto, e pode ser facilmente replicável. O desenho de melhorias no atendimento ao público ou mesmo ações junto de cidadãos reclusos. Portanto, isto são tudo exemplos de intervenções que decorrem da prática diária de trabalhadores que frequentaram o curso e, no regresso ao seu local de trabalho, querem implementar ações, atividades com enorme simbolismo e que têm grande impacto e significado. Agora, o que é que todos estes projetos têm em comum? Em primeiro lugar, podemos dizer que são projetos de baixo custo, porque efetivamente, muitas das vezes,
como estava a dizer há pouco, basta assinalar uma data simbólica, mas com uma pequena iniciativa nós temos um alto impacto. Tem ainda também a capacidade de mudar realidades no terreno, de envolver equipas, gerar algum tipo de reflexão, de inclusivamente transformação de ambientes de trabalho. Isto porque nós estamos aqui a falar de mudanças que no fundo acontecem a partir da base, não é? São de baixo para cima e através da iniciativa dos próprios trabalhadores. São ações pequenas, simples, mas que podem ter um forte impacto. Também se pensarmos que com o projeto de um único embaixador podemos atingir várias pessoas. E como eu estava a dizer, o melhor disto tudo é que são replicáveis em variedíssimos contextos, inclusivamente nos países da RINAP. E por isso, chego aqui ao nosso convite, lanço aqui o repto, se os países da RINAP criassem a sua própria rede de embaixadores, o INA naturalmente está totalmente disponível para partilhar, para explicar melhor a nossa metodologia, apoiar também na criação desta iniciativa. É um modelo muito simples, viável, alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E para terminar, queria deixar-vos com uma frase que eu gosto muito, de Paulo Freire. Acho que resume um bocadinho aqui esta visão. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Obrigada pela vossa atenção e fico à disposição para qualquer questão ou partilha. Muito obrigada. Muito obrigado, Vanina, também pelo tempo utilizado. Nós estamos a aproximar mesmo da fase final do nosso webinar. Tal como falado anteriormente, vamos dar a oportunidade de terem um par de minutos para uma intervenção final. De todo modo, dizer-vos que, para além deste vídeo ficar disponível no canal YouTube do INA, vamos também depois proceder ao registro, ao relato da qualidade das intervenções e do conteúdo que aqui foi transmitido e também, obviamente, pedir-vos sugestões daquilo que possa ser aproveitado nesta rede, neste ecossistema que tem em comum o falar o português. E, portanto, dito isto, muito rapidamente, vamos fazer a ronda por onde começamos, nomeadamente iniciar com Luísa Neto e depois terminar com a última intervenção específica, no caso concreto de São Tomé e Príncipe de Blaise Costa, e pedir-vos um apontamento final, 2 minutos. Esse apontamento sobre o tema poderá incidir sobre aquilo que são os desafios e os projetos de futuro, recordar liderança e educação para o desenvolvimento sustentável na administração pública e passava a palavra desde já à Presidente do INA de Portugal, Luísa Neto. Muito obrigada, Abel, e muito obrigada a todos e a todas que aqui tiveram esta intervenção. Parece-me que este modelo de uma reunião, isto não é propriamente um webinar, é uma reunião em que estão os membros da RINAP, os mais vetustos, os mais antigos ou os mais jovens, a propósito aqui de São Tomé também. E este parece-me um formato de colaboração e um formato de trabalho de facto, muito interessante, que nos possamos juntar para discutir um tema, também com tempo limitado, porque todos sabemos como são as nossas agendas. E, portanto, parece-me que foi aqui muito frutuosa esta possibilidade, ouvir falar da Escola de Valores de Angola, ouvir falar nesta tónica de educação para o futuro do Brasil, da Academia de Liderança na Guiné, o programa de descentralização com foco muito na ideia do género também de Moçambique e, no que diz respeito a São Tomé, esta reestruturação daquilo que venha a ser, de facto, esta estrutura. Fica o convite da nossa parte, aqui veiculado pela Vanina Marcelino, no que diz respeito à Rede de Embaixadores de Direitos Humanos. Gostaríamos muito que esta Rede de Embaixadores de Direitos Humanos na administração pública pudesse ter também uma expressão na RINAP. Como dizia o Abel, faremos chegar o relato desta reunião e gostávamos muito que, na volta do correio, nos pudessem indicar, de facto, estes pontos de confluência. Limitei-me a indicar aqui alguns que me pareceram
ressaltar das vossas comunicações estes pontos de confluência para podermos trabalhar em conjunto. Pontos muito específicos, todos nós sabemos qual é a estrutura orgânica de cada uma das nossas instituições, ou pelo menos vamos-las conhecendo, mas projetos muito específicos em que nós percebamos que há esta possibilidade de trabalhar em conjunto. E se esta cátedra do INA da Unesco puder ser este chapéu que também a todos nos agregue no sentido da educação e da liderança para o desenvolvimento sustentável, ficaremos muito, muito satisfeitos. Muito obrigada a todos e o resto de uma boa tarde. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Vamos agora ouvir a intervenção de Sandra Alves. Tem a palavra novamente um par de minutos para fecho de iniciativa. Sim, dizer que foi um bom exercício e que, como diz a Presidente Luísa, ficamos aqui também a conhecer as outras instituições e os projetos que têm. E, portanto, estamos juntos, estamos alinhados naquilo que é o compromisso de cada um de nós que temos sobre nossa liderança estas instituições tão importantes que têm a ver com a formação e capacitação para podermos garantir então um desenvolvimento sustentável e claro, com ações concretas e essas ações concretas estão mesmo voltadas para o capital humano, uma formação de qualidade dos funcionários públicos, de forma a responderem de forma satisfatória os desafios atuais que cada um dos países atravessa. E, portanto, nós, enquanto líderes dessas instituições, temos aqui, somos o braço formativo, temos aqui enormes desafios. E, portanto, vamos juntos colaborar para o melhor desempenho de cada uma das instituições e, em conjunto, podemos ter uma RINAP também com líderes bem reforçados e capazes. Obrigada. Muito obrigado também pelas suas palavras. Natália Teles, pela INAP Brasil, por favor, também, o palco é seu, um par de minutos para a intervenção final. Não se assuste de novo, eu vou apenas compartilhar aqui uma janela, mas para fazer um convite a vocês para a nossa Semana de Inovação, para além de agradecer esse momento aqui e cumprimentar todos os colegas e ressaltar, como já falaram antes de mim, a importância desses momentos breves de troca. A Semana de Inovação desse ano acontece no final de setembro, início de outubro, e é voltada para servidores públicos. Esse ano tem um tema de Um Planeta, Uma Chance, então estamos bastante voltados para discussões na temática de clima. Vocês podem participar vindo para o Brasil ou também online, e é uma semana muito rica, uma das maiores semanas de inovação da América Latina e do mundo, voltada para governo. Então fica aqui o convite, mais uma oportunidade da gente se encontrar, trocar experiências e aprendermos uns com os outros. Um prazer novamente estar aqui. Muito obrigado também. Nada de todo assustado com a natureza do desafio, do repto que fica e que foi partilhado com todos. Muito obrigado mais uma vez. Kekoi Sani, pela Guiné-Bissau, por favor. O palco é seu também, um par de minutos. Obrigado. Ok, vou ser breve. Aquilo que eu pude constatar nas nossas comunicações é um compromisso face à questão da liderança, que deve ser disseminada cada vez através da educação, capacitação, para podermos constituir uma administração virada ao desenvolvimento, em que o homem, o cidadão, é tido como o centro das atenções e andarmos de mãos dadas para podermos, através dos nossos pontos fracos, com as parcerias, podemos tornar as nossas escolas de formação mais ativas, mais qualificadas para podermos responder ao desafio. Então, em termos, a nível dessa rede, acho que vai nos ajudar para podermos ser cada vez mais melhor e podermos responder à nossa missão. Muito obrigado.
Muito obrigado também pela intervenção. Segue-se Lina Matimeli, Moçambique, por favor. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e a concessão da palavra. Foi realmente um momento de interação e de muito aprendizado e de troca de experiência. Reconheço que em algum momento, quando veio o convite, foi qual é e que tipo de abordagem faríamos. Mas ouvindo as participações, as intervenções de todos, deu para perceber que sim, é um processo de aprendizado que agrega muito valor e principalmente para entendermos qual é o foco e o papel de cada um como escola do governo na construção das nossa administração pública. E já agora, como sabemos do convite da INAP Brasil, gostaríamos muito de participar, mesmo que seja virtualmente. Gostaríamos muito de participar. Muito obrigada. Muito obrigado também. Seguindo, vamos para a intervenção de Blaise Costa, São Tomé e Príncipe. Obrigada. Só dizer que soube há pouco, o INJAP, a partir de hoje, estará atento ao INA e aos países que fazem parte da rede. Mais uma vez, nós pedimos desculpas caso alguma intervenção se tenha mostrado repetitiva ou duplicada, né? Mas isso deve-se ao fato de ainda não conhecermos de todo todo o programa, todo o plantel do INA e de alguns países. Pronto, dizer que de facto que seja possível juntos, né, e através e de forma individual reforçar os valores que cada escola aqui almeja, essencialmente para líderes mais humanos, mais responsáveis e comprometidos com a melhoria dos serviços e impacto social mais sustentável. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pela intervenção, pela partilha. Obviamente não há lugar a desculpas, tivemos muito gosto que esteja e que continue a estar connosco nesta rede, nesta comunidade, como dissemos no início, temos todo o interesse em reforçar. Estamos mesmo nos derradeiros momentos. Vanina, não posso ficar sem lhe dar também, no caso concreto, uns minutos também muito breves para uma palavra que queira transmitir a quem esteve hoje aqui neste momento. Obrigada. Antes de mais, queria dizer que foi uma reunião muito interessante. Referiram aqui projetos, alguns deles bastante inovadores. Eu queria apenas reforçar, no fundo, a nossa disponibilidade para colaborarmos e para apoiar quem tenha interesse na criação desta iniciativa, desta rede de embaixadores. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Estamos mesmo agora no fim do nosso webinar/reunião. Resta-nos agradecer à equipa que preparou a iniciativa, a todos os oradores, a todos os convidados, a vossa disponibilidade e a generosidade de partilharem também o conhecimento, as vossas práticas e as vossas iniciativas. E Manuela, devolvo-lhe a palavra para o encerramento efetivo deste momento. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigada aos nossos convidados e convidadas pelos seus valiosos contributos para esta discussão sobre a liderança e educação para o desenvolvimento sustentável na administração pública. Aproveitamos para informar que a próxima edição da newsletter RINAP tem a sua publicação agendada para o final de julho. Fique atento e subscreva a newsletter para estar a par de todas as novidades sobre a administração pública nos países membros da RINAP. Podem ainda acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram, assistir aos nossos webinars no canal do YouTube do INA e ouvir o nosso podcast, o INAcast, nas plataformas habituais. Muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate tão enriquecedor. Boa tarde.